Bem-vindo ao Clube dos 545, eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da Palavra de Deus. Por isso, sempre de segunda a sexta-feira, com a graça de Deus, às 5h45 da manhã, estamos aqui para fazer uma devocional de um capítulo da Bíblia, uma devocional por dia. Já estamos no livro de Êxodo e o tema de hoje é Não endureça o seu coração. Estamos lendo hoje Êxodo 7. Vamos ler o verso-chave comigo? Está lá em Êxodo 7, obviamente, verso 22. O texto diz assim: Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó então endurece seu coração diante do pedido de Moisés e Arão para deixar o povo ir e adorar a Deus no deserto. E Faraó diz não. Faraó ainda coloca trabalhos pesados sobre o povo, dizendo que aquilo era mentira, que eles estavam com muito tempo para poder ficar pensando besteira, não é verdade? E Moisés foi sincero, vulnerável diante do Senhor. E assim o Senhor lhe honrou, dizendo novamente no nome de quem Moisés estava indo: Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. E também mostrou claramente tudo o que Moisés deveria fazer e falar diante de Faraó. Deus também revestiu Moisés de autoridade. O ser humano que não conhece a Deus tende a dizer que ele pode até existir, mas não sabe o que ele deseja para a sua vida ou para a humanidade. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele fala claramente aquilo que ele quer e ele usa dois meios para poder mostrar o seu caminho para o homem. O primeiro deles é a palavra, ou seja, como Deus se revela na história. Não há como duvidar da palavra. 66 livros diferentes, em mais ou menos 4.000 anos de história, escritos por 40 homens e que concordam entre si, trazendo o início de tudo, o propósito para a vida do homem e o final de todas as coisas. Profecias cumpridas com exatidão. O próprio Jesus, quando veio, citou praticamente todos os livros do Antigo Testamento e ainda declarou que os seus discípulos se lembrariam de tudo o que eles viram e ouviram, perfazendo assim, toda a Bíblia. A Bíblia não foi definida por um concílio. O próprio Deus permitiu que esse concílio descobrisse quais eram os livros inspirados por Deus. Livros escritos pelos seus profetas e discípulos, ou pessoas autorizadas pelos seus discípulos. Livros que concordavam entre si. Livros aceitos pela comunidade cristã daquela época. Sabe, Deus nos mostra claramente o que fazer. E o Espírito Santo nos guia, confirmando a sua obra em nós. Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Moisés e Arão não eram jovens quando foram diante de Faraó. Moisés tinha por volta de 80 anos e Arão tinha por volta de 83. Isso nos fala de como Deus usa as pessoas, independente da idade, da intelectualidade, do sexo, independente da condição financeira. Ele pode usar jovens e velhos, homens e mulheres, pobres e ricos, pessoas sem cultura e com cultura. Ele quem chama e capacita. Ele é quem nos convida a estar com ele, mas também nos orienta. E a cada dia Deus foi mostrando para Moisés e Arão com detalhes aquilo que eles deviam fazer. Sabe, é muito importante nos mantermos firmes no chamado de Deus, naquilo que ele nos pediu para cumprir, dando ouvidos a ele, sendo direcionados por ele. É claro que as circunstâncias vão se apresentar confrontadoras, vão se apresentar adversas, para nos fazer duvidar de tudo o que Deus nos pediu. Mas o Senhor nos alerta, e os seus alertas vêm em forma de impressões no nosso coração, sabe? A sua voz mansa e suave nos dirigindo. Às vezes o Senhor nos alerta sobre um perigo, às vezes coloca uma impressão sobre alguém que a gente precisa buscar, alguém que a gente precisa recorrer. Muitas vezes o Senhor nos fala através de outras pessoas, nos corrige, dizendo para consertar certos caminhos, convencendo-nos de erros e falhas, transformando o nosso coração, nos ungindo, nos trazendo poder e coragem. Ele nos dá segurança e confirma a identidade dele
em nós. Faraó endureceu sim o seu coração e não deixou o povo ir, mesmo diante das pragas, águas que se transformaram em sangue e peixes que morreram, né? Deixando ali um cheiro mau em toda a terra. Sabe, quando Deus nos pede algo e nós não obedecemos, nosso coração vai endurecendo. Por isso é tão importante estarmos atentos. Será que Deus pediu alguma coisa e você ainda não cumpriu? Ele não vai te pedir outras coisas. Volte atrás e cumpra aquilo que ele te pediu. E quando Deus não faz, né, aquilo que estávamos esperando, talvez pela nossa desobediência, temos a tendência de culpar outras pessoas, temos a tendência de culpar Deus. Sabe, quando nós somos confrontados e não nos arrependemos, procuramos, né, às vezes confusão, porque as consequências vão aumentando, as pragas vão aumentando, assim como aumentaram na história aqui da libertação do povo de Deus no Egito. Sabe, no dia que o Senhor falar com você, não se levante em orgulho ferido. Saia do vitimismo e procure entender claramente aquilo que Ele quer dizer. Procure corrigir a sua rota. Ele está pronto para te perdoar e Ele está pronto para aplicar misericórdia na sua vida, de tal modo que você siga o seu trilho e então entenda os seus caminhos. Vamos orar nessa hora e vamos pedir ao Senhor que amoleça o nosso coração. Ore comigo, Senhor, eu te peço que amoleça o meu coração. Amoleça o meu coração de tal modo que eu possa, Deus, enxergar o que o Senhor está fazendo. Deus, desejar fazer a tua vontade, não apenas, Deus, conhecê-la, porque muitos conhecem, mas não, Pai, preferem não fazer, preferem, Deus, firmar-se na sua própria vontade e rejeitar o que o Senhor está fazendo. Mas nos dá um coração submisso, quebrantado, rendido a Ti, de tal modo que possamos ouvir do Senhor e entender os Teus caminhos. Pai, que essa pessoa hoje que está lutando, ela possa ouvir o chamado do Senhor. Se precisar corrigir, que ela corrija. Se precisar, Deus, consertar e perdoar, que ela perdoe. De tal modo que o Senhor, Deus, possa mostrar claramente o seu caminho para ela. Que assim seja, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra de fé, foi abençoado. Glória a Deus por isso. Então, ficamos assim. Eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço e estamos juntos com Jesus.